Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o 12Cast, o podcast de cardiologia da 12x8. Eu sou Matheus Prata e estou aqui de novo ao lado da lenda William Batá. Fala, Matheusão, tudo bem? E hoje a gente está para falar de um assunto muito quente no mundo da cardiologia, por ter mudado algo que já era quase uma regra de ser feito há um tempo atrás, que é o tal do pré-tratamento. Antigamente, desde o início do uso do segundo antiplaquetário na síndrome coronariana aguda, a gente meio que de regra utilizava a dose de ataque, o chamado estratégia de pré-tratamento, para todos os pacientes com síndrome coronariana aguda. Mas isso vem mudado principalmente com os novos antiplaquetários. E para falar desse tema, a gente está com um convidado muito especial. Perfeito, Matheusão. Então é um orgulho para mim. Hoje o Encore está em maioria aqui, né? Então, queria apresentar... Mais uma vez, ultimamente eu estou juntando... Óbvio. A história não deixa a gente. Então, hoje a gente está com o professor Alexandre Soeiro, tá? Que é professor da gente lá na residência, um grande nome dentro da residência da cardiologia do Encore. Certamente... Todo mundo que passou lembra com bons olhos, apesar de já ter levado algumas, né, professor? Faz parte da vida. Faz parte da vida, mas o professor Alexandre foi muito tempo, 14 anos, né, assistente do pronto-socorro de cardiologia do Instituto do Coração. Ele é coordenador da UTI cardiológica da Beneficência Portuguesa Mirante, tá? Coordenador do Centro de Transplante do Hospital do Coração. E um grande amigo e professor em quem eu me espelho bastante, né? Seja bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite aí, eu que agradeço aí o convite e vamos ver, vocês não devem saber nada disso, então a gente tá aqui para ajudar, né? É isso, a gente vai... Quem sou eu, né? O Matheus tá fazendo hemodinâmica, o senhor 14 anos... que eu vou falar um monte de besteira também, os caras vão seguir tudo que eu falo errado, já viu. Então vamos nessa. Então, Matheusão, o que a gente vai falar especificamente hoje? Conta aí pra gente. Primeiro a gente vai começar a tentar fazer um ponto histórico de como que a gente começou a usar o segundo antiplaquetário e por que hoje a gente está discutindo esperar fazer esse segundo antiplaquetário. Então, primeiro a gente vai discutir como e por que a gente começou com clopidogrel na síndrome coronariana. A gente tem que lembrar que até os anos 2000, a gente basicamente só usava aspirina para os pacientes que tinham infarto com relação à terapia antiplaquetária. Até que surgiu o emblemático Cure Trial, um estudo publicado em 2001 com cerca de 12 mil pacientes, que viu que adicionar o clopidogrel à aspirina reduzia desfechos compostos, inclusive mortalidade. Eu acho importante a gente falar, Matheus, que desde o ISIS-2, né, que deu o AS, a gente muito se preocupou em trombose, né? Então, primeiro stent, muito legal, bare metal, tá, chance alta de trombose. Primeiro stent farmacológico, excelente stent farmacológico, alta taxa de trombose. Então, ultimamente, a gente está falando em taxa de sangramento também. Então, vai entrar num futuro, por que a gente não vai fazer pré-tratamento, redução de DAPT, enfim, tudo isso, tá? Então, por que a gente começou a usar o clopidogrel? Justamente para pensar em reduzir taxa de infarto, taxa de novo evento, né? E como você muito bem falou, o Cure em 2001, né? Foi um estudo muito emblemático e que mostrou pra gente que não, vale a pena sim a gente fazer uma dupla terapia antiplaquetária nesse contexto. E o desenho desse estudo foi justamente fazer uma dose de ataque de clopidogrel, 300 miligramas, levando assim a gente usar essa estratégia até então. Doutor Alexandre, o senhor que acompanhou aí um pouco do estudo Cure, colocou isso muito na prática, o que o senhor acha assim, o que levou as pessoas a utilizarem essa dose de 300 miligramas, desde que começou já foi muito bem incorporado? O que a gente tinha na época, então, primeiro, antes da ideia do clopidogrel, a gente tinha ticlopidina, na verdade. Então, você já tinha trombose, uma ideia de você diminuir um pouco a trombose stent tentando usar outro antiplaquetário. Funcionava? Era o que tinha e paciência. Essa época, anos 90, 2000, foi quando deu um boom em termos de angioplastia coronariana, né? Quando a coisa realmente começou a caminhar. Era de ouro dos stents. Exato. Então, é o momento que você junta a necessidade de você não ter trombose de stent. E aí, por isso o desenvolvimento de você ter um segundo antiplaquetário. Acho que a grande função do segundo antiplaquetário seria não trombosar o stent. Uhum. E a gente estava entrando numa época não só de ter stent convencional, mas iniciar a parte de stent farmacológico. Então, que era pior ainda. Se você pensasse plataforma antiga com stent de primeira geração, o risco de trombose era altíssimo. E aí foi nessa época que começou a ideia de desenvolver novos antiplaquetários. Em 2001 saiu o Cure publicado, né? O Cure ele foi uma mudança muito grande, paradigma dentro da cardiologia, porque foi um estudo que só viu sem supra, isso é importante, não tinha supra na jogada.
E que foi isso, quer dizer, você compara o que a gente fazia, quer dizer, AS e placebo com AS clopidogrel, né? E não mudou a mortalidade, mas muda desfecho combinado. Então, morte, infarto, AVC, em final de um ano, você mudava com um benefício muito mais amplo em quem fazia intervenção, que era o que era esperado. Que foi o PCI Cure que veio depois. Né? Exato. E aí você tem o PCR Cure, você tem o Culprit, você tem o Comit, aí você vai ampliando, né? Doses diferentes, o infarto com supra. E você vai fixando, né, moldando a atuação do segundo antiplaquetário na coronariopatia aguda. Acho que já depois do Cure, praticamente todo paciente com coronariopatia aguda, teoricamente, receberia clopidogrel. Era essa a ideia. E isso foi uma coisa fixada e no modelo que foi feito no estudo original. Quer dizer, você dá no pronto-socorro. Ponto, você usa a dose e segue em frente. E foi isso que andou nesse caminho todo até a gente chegar em desenvolvimento de outro antiplaquetário e assim por diante. Foi mais ou menos o caminho que a gente teve aí. Perfeito. E a gente aqui, pessoal, não vai falar mal do clopidogrel. O clopidogrel é disponível em todos os lugares, né? A gente vai falar de outras drogas que a gente pode usar nesse contexto. E teve o Cure Clarity depois que foi infarto com supra, né? É uma droga excelente, só que assim, ela tem algumas ressalvas, né, Matheus? Por exemplo, a gente sabe que tem polimorfismos no gene do citocromo que a gente tem resistência ao clopidogrel. Essa resistência chega, por exemplo, a 20% em coisas asiáticas, né? Depende do estudo que a gente lê, né? Exatamente. Isso é um fator importante. E não é só isso, né? A absorção do clopidogrel é errática, resistência genética ao clopidogrel, é uma pré-droga, metabolismo é super lento, tem um estudo mostrando 12, 15 horas para ter meia vida plena. Esse é um dos motivos que a gente faz dose mais alta quando quer fazer 600 em vez de 300, quando quer, obviamente, fazer o CAT mais precoce. Então, esse é um problema que a gente tem sério, quer dizer, o clopidogrel é uma droga ótima, se usa amplamente no mundo e no Brasil até hoje, mas a gente sabe que não é a droga, talvez não fosse a droga ideal, quer dizer, poderia ter coisa melhor no contexto principalmente da coronária aguda. Inclusive, foi a farmacocinética do clopidogrel que fez essas doses de serem elaboradas, de 300 miligramas para síndrome sem supra e de 600 miligramas para quando o cateterismo fosse acontecer em 2 horas, para a gente conseguir atingir esse nível sérico mais rapidamente. Quando era abaixo de 2 horas, a gente fazia 600 miligramas, até 24 horas a gente fazia a dose de 300 miligramas de clopidogrel. E a ideia era justamente para a gente tentar esse nível sérico mais rápido e na hora do implante do stent, o paciente está, teoricamente, com a dupla antiagregação em dia. Mas com esses problemas, essa lenta absorção, esse lento passagem de nível sérico e esse possível polimorfismo foi que motivou o surgimento de novos antiplaquetários que vieram aí nos próximos anos. Perfeito, pessoal. Um detalhe importante para falar do clopidogrel, que eu, por exemplo, tinha muita dúvida quando eu estava na clínica médica, aqui a gente está falando de ataque sempre, tá? Se for colocar stent. Então, não é na trombólise que você vai se importar com a idade. Aqui, se o paciente tiver 957 anos, o paciente vai ganhar um ataque de 600 de clopidogrel se ele for para angioplastia primária, sem dúvida alguma, tá? Aquela dose de até 75 anos, 300, acima disso, só 75 sem o ataque, é para o paciente que vai ser submetido a trombólise. Aqui, caso contrário, se o paciente for mantido em clínico, 300 miligramas. Se o paciente for a angioplastia primária, for colocar um stent, 600 miligramas, não é isso? E isso a gente sempre fazia no início, no diagnóstico, certo? E que agora, com a discussão do pré-tratamento, que é o motivo desse episódio, fazer ou não, que a gente vai discutir em que momento deve ser feito. Se realmente precisa ser feito na hora do diagnóstico, a gente deve esperar. Então, a gente teve o surgimento dos novos inibidores de P2-12, começando com o Prasugrel. No estudo Triton, né? Estudo excelente, que ele usou a dose de 60 miligramas de ataque e manutenção de 10 miligramas. Só que a gente tem algumas ressalvas aqui para falar do Prasugrel, né? Alguns pacientes no estudo sangraram mais, peso menor que 60 quilos, idade maior que 75 anos e teve um aumento do risco de sangramento intracraniano, tanto que hoje é uma contraindicação a gente usar em pacientes que tiveram AVC ou AIT prévio. Pacientes acima de 75 com menos de 60 quilos, a gente tem uma cautela. A diretriz da ESC até sugere para a gente reduzir essa dose para 5 miligramas uma vez, mas a rigor é uma droga muito bem tolerada, não é isso, professor? O Triton, quando ele foi apresentado em 2007, né, no American Heart, por acaso, eu sou velho, já estava lá, eu vi a apresentação do Triton. E foi um baita baque, né? Você tem uma droga nova, que era o clopidogrel, ainda nova, amplamente usada, de repente me sai um estudo com o Prasugrel, que do ponto de vista da farmacocinética não é pré-droga, então 20, 30 minutos de meia-vida de ação, é super rápido, isso é importante. A questão da resistência genética, a questão dessa absorção,
ela sai da jogada, quer dizer, você tem uma droga de excelência nesse termo para agir. No contexto da coronária aguda, é o momento perfeito. O Triton fez isso com e sem supra. A diferença de desenho é que ele fazia na hemodinâmica na intervenção. Era isso que era o ponto. Perfeito. Então não fazer o pré-tratamento para prasugrel não existe. Não se faz em pronto-socorro, não se dá em doente clínico, não se dá em doente cirúrgico. Você faz na intervenção, na hemodinâmica. Esse era o ponto. E aí mostrou, né? Quer dizer, você reduz não mais contra placebo, mas contra clopidogrel, evento combinado, e aumentou um pouco a taxa de sangramento, você comentou bem, principalmente esses subgrupos, né? Então, baixo peso, mais de 75 anos, AVC, AIT, com certeza contraindicação absoluta, mas no geral, benefício líquido absolutamente favorável, e entra uma nova droga. A gente está falando de 2007, daqui a pouco tem quase 20 anos, né? Às vezes a gente fala para o pessoal acha novo. Isso é uma novidade, mas não, Por isso que eu tô falando que eu sou velho. Eu vi um negócio lá, cara, tem quase 20 anos. Eu não tinha entrado nem na faculdade, é um detalhe apenas. Mas você já tá careca, eu não tô. Isso é verdade, Mas isso é uma coisa genética. Que o prasugrel já não entra, o clopidogrel entraria. Mas é uma coisa que é real, cara. É muito tempo, né? E a gente já tem desde aquela época a possibilidade de usar a droga e uma coisa disponível que, obviamente, vem se ampliando. Perfeito. Então a gente tem um remédio que em 25 a 30 minutos na dose de ataque a gente conseguia o nível sérico da dupla antiagregação. Tinha um potencial de antiagregação muito maior. A gente vê in vitro, né? Que é muito maior que o clopidogrel. Mais potente. E o clopidogrel que precisaria na sua dose máxima de 600 de 2 horas para atingir nível sérico. O prasugrel, todos os estudos de farmacocinética, até comparado ao ticagrelor, ele é mais potente. Então isso é muito claro, né? Então ele tem uma potência maior, inclusive, que o ticagrelor. Né? Então, é uma coisa que a gente já sabe de literatura há algum tempo, muito antes a gente vai chegar lá de publicar o ISA React. Né? Então essa história é muito interessante, né? Porque depois veio o ticagrelor no estudo Plato, e que realmente, igual o prasugrel, demonstrou redução de desfecho combinado isquêmico, porém sem aumentar sangramento quando comparado com o clopidogrel. Perfeito. A gente só tem que ter alguns pontos com o ticagrelor, né? Que a gente sabe que tem um aumento transitório da adenosina endógena. Então, para pacientes que têm bloqueios atroventriculares, é uma cautela, não uma contraindicação. E pacientes pneumopatas, asma, DPLC principalmente, a gente tem que ter uma cautela. Mas não aumentou o sangramento intracraniano, não teve subgrupo que foi pior. Então, falaram, poxa, talvez o ticagrelor nesse contexto seja até melhor, né? Ainda tem um detalhe, né? Não tinha sido calculado a amostra para isso, mas morte cardiovascular diminuiu. Que não tinha diminuído isoladamente, no Triton, que o prasugrel não mostrou. Então, assim, não era só desfecho combinado. Acabou... parecia aí sim ter a droga perfeita. Quer dizer, mesmo tempo de meia-vida do prasugrel, mesmo esquema de não ter resistência. Dava no pronto-socorro. Exato, não precisava olhar a imagem. Então, o Plato ele tem um desenho diferente do Triton, também com e sem supra. E você tinha esse benefício, quer dizer, você diminui o evento combinado igual, mas mudava a mortalidade cardiovascular isolada e não sangrava. Quer dizer, então você tem a droga perfeita, né? A partir daí, o que a gente viu na prática clínica foi o prasugrel ficou um pouco mais retraído, mas o ticagrelor explodiu aonde se tinha disponível. Né? Foi o grande avanço, foi o ticagrelor. Ganhou muito na prática, né? Muito. Até chegar o estudo que tentou comparar os dois, o polêmico, né? ISA React 5. Perfeito. E tentou pôr um contra o outro, um estudo alemão, um estudo aberto, e que foi visto que ele era não inferior em eventos isquêmicos, né? Na verdade, o prasugrel era superior ao ticagrelor. E não aumentou o sangramento. Por causa de sangramento a mais do ticagrelor em relação ao prasugrel. Então, Perfeito. a gente tinha o prasugrel teoricamente com mais sangramento em relação ao clopidogrel. Ticagrelor não, mas quando colocaram os dois, ticagrelor sangrou mais. Então, foi uma dúvida que surgiu na comunidade científica, mas algumas diretrizes ainda colocaram o prasugrel como preferência. A diretriz da ESC, né? Em 2020, inclusive. Elas já trocaram, né? Agora não tem isso mais, mas... Não, ainda tem. Ainda tem. Em 2023, prasugrel é acima do ticagrelor como 2A, na verdade, baseado no ISA React. Essa história, ela é um pouco mais antiga, né? Porque primeiro vem isso daí, tinha muito estudo de farmacocinética comparando prasugrel e ticagrelor, sempre o prasugrel mais potente, né? Então, isso era bem claro na literatura e tinha muita análise de banco de dados comparando o prasugrel e o ticagrelor desfecho, que dava uma tendência para o prasugrel ser melhor. Isso tinha, né? Publicação de sobra com isso. Só que é óbvio, você não tinha estudo head-to-head, não existia. Você tentou fazer um antes. Teve um chamado Prague 18. Eles tentaram fazer por futilidade no meio, eles não acabaram o estudo. Então, não mostrou nada pra gente. Mas já era o primeiro estudo comparativo. Isso deve ter sido uns 2 anos antes do ISA. E aí sai o ISA React, né? O ISA React, teve muita crítica, tem muita crítica. Porque
Você pega os estudos principais de coronária, são 20, 30 mil doentes. O Weiser tinha 4 mil. Aí você vai olhar e fala, pô, mas o estudo é aberto. Quer dizer, o desenho do ticagrelor é o do Plato, do numa emergência. O desenho do Prasugrel é o do Triton. Eu dou dentro do hemodinâmica. Aí você vai olhar o resultado, o que muita gente fala, é muito bom para ser verdade. Quer dizer, o Prasugrel é muito superior ao ticagrelor no estudo, né? Então, abriu bem a curva. E NT 42, e aí você NT fala, pô, mas nos né? originais não eram, né? No Plato, no Triton, como é que agora é? É difícil, né? Você não consegue dizer que por um foi de um jeito, o outro vai ser do outro jeito. Uma coisa que não é comparativa, são populações diferentes, são momentos diferentes. O sangramento não mudou. Então, quer dizer, o outro ticagrelor não sangrava, o Prasugrel sangrava. De repente, o sangramento foi igual. Aí vem o outro lado, né? Então, isso é crítica, mas tem um lado que é válido. Quer dizer, a amostra foi calculada para ter 4 mil doentes. Eles cumpriram, né, o desenho que eles queriam. O estudo é aberto, mas tem uma auditoria externa e o desfecho é duro. Cara, não dá para engambelar o desfecho e falar que aquilo não aconteceu. Infartou, morte, AVC. Você não tem como enganar o cara, né? Então, é uma coisa que é real, né? E lógico, talvez tenha sangrado menos o Prasugrel, porque o que era subgrupo de risco de sangrar, que era contraindicado, foi excluído. Então, agora você já sabe que o AVC não pode entrar na jogada. E eles reduziram a dose, né? Em pacientes acima de 75 quilos. Você fez aquilo que na época do Triton você não sabia. E agora você aplicou. Então, assim, tem as críticas, mas tem o outro lado. E outra, um lado importante. Não foi nem a Sankyo que bancou, nem a Servier que bancou. Foi o governo alemão. E o doente ainda comprava o remédio. Então, ele é um estudo que não tinha um financiamento de indústria. É uma parte boa, né? Isso é uma parte boa. Tanto que, por que a diretriz europeia joga como Prasugrel acima do ticagrelor desde 2018 já? Porque é um estudo alemão, bancado pelo governo alemão, eles confiaram no resultado. Né? Então, é difícil. Por mais que tenha críticas, principalmente, acho que a maior crítica é ser aberto. Né? Mas por mais que tenha crítica, é a evidência que você tem. Né? Então, brigar contra a evidência dá... Poxa, é difícil. Você pode criticar o estudo. Eu acho que isso é super válido, tem que ser feito. Mas brigar contra a evidência não dá. Então, é o que você tem disponível e é aquilo que você pode utilizar na prática clínica. Acho que esse é um ponto importante. Perfeito, professor. Então, sim, o Prasugrel parece ser superior. Claro, o ticagrelor tem aquela possibilidade da gente já fazer na sala de emergência, mas realmente o Prasugrel parece ser melhor, a gente reduzir a dose, saber das contraindicações de AVC, saber das limitações do ticagrelor e saber também que o clopidogrel ainda é uma boa medicação se a gente não tem disponível, né? É uma boa medicação. Né? Não, é o que você tem disponível, usa, óbvio, mas as duas, acho que ticagrelor e Prasugrel são duas excelentes drogas. Você tem qualquer uma das duas à disposição, minha opinião, está muito bem servido, para falar a verdade, né? É que, óbvio, isso é adaptar para o teu meio e para aquilo que você usa e o que você tem disponível ou não e teu doente. Acho que esse é o ponto. Tem a questão da posologia, né? Que acaba agradando também o Prasugrel. O Prasugrel é 10 miligramas uma vez ao dia, enquanto que o ticagrelor é 90 miligramas 2 vezes ao dia. Eu vou falar que bem antes do Weiser, para doente meu, por exemplo, minha prática clínica, que chegava com coronária aguda, ia para angioplastia, eu usava Prasugrel. Por quê? Por isso. É uma vez ao dia, não dá dispneia. Então, são duas vantagens que fazem muita diferença. Né? Então, na prática, independente do cara ser asmático ou não, o doente queixa de dispneia. Até 20%, né? Até 20%. É tipo a tosse do IARC que é conhecida, a dispneia do paciente. Às vezes você faz, é engraçado que às vezes você faz ticagrelor de ataque na sala, à noite, isso à tarde. À noite o doente já está te falando que está com fôlego curto. Você fala, caramba, não é possível, né? Você lá troca a droga, o cara melhora. Então, é um fator importante, tanto a dispneia quanto a posologia, né? Uma vez ao dia faz muita diferença. E uma limitação que falam do Weiser também é que o grupo do ticagrelor, mais pessoas descontinuaram, mas mais pessoas descontinuaram talvez pela posologia não ser tão adequada. 2 vezes ao dia já... A gente às vezes não toma clavolina, né, Matheus? De 12 em 12 horas. Não, mas então, é real. Isso acontece mesmo. E já esquecemos, né? Com certeza. Mais parte do real life, né? O estudo. Bom, então até o momento a gente conversou um pouquinho de como surgiu o clopidogrel, de como surgiram, então, as duas novas opções, 2 novos inibidores P2Y12, o Prasugrel e o ticagrelor, como eles são mais potentes e foram melhores que o clopidogrel, sendo excelentes opções. Então, agora a gente trazer um pouco de como surgiu essa ideia do pré-tratamento, porque começamos a questionar fazer a dose de ataque ali no pronto-socorro. Professor Alexandre, o senhor acha que foi por causa desses estudos, por exemplo, como o Triton,
que demonstrou que não precisava fazer o prasugrel logo no diagnóstico, ou foi devido às questões clínicas que surgiram? Por exemplo, o paciente que precisava ir para cirurgia, os diagnósticos errados que às vezes fazíamos, e o paciente ia com dupla antiagregação. Tem múltiplos fatores aí, né? Então, vamos voltar lá atrás. Na época que eu fiz cardiologia, a gente não fazia dupla no pronto-socorro. Não se fazia. A gente dava AS, fazia enoxaparina, e se a gente julgava que o cara era muito alto risco, ele até tirou Fibano PRS, pra você ver a mudança de conduta. Isso era real, em Cora era assim. Fez muito, né? Fazia muito, antes era igual. Era muito desse jeito. E aí levava para EMA e depois fazia clopidogrel e assim por diante. Então era diferente. Por que se fazia isso na época? Porque o clopidogrel não mudava a mortalidade, porque a gente entendia que 20% dos doentes eram cirúrgicos e que se a gente fizesse o clopidogrel ia atrapalhar ou levar o doente para uma cirurgia. Pensar que o cara é uma coronária aguda, se eu pudesse levar precoce, melhor. Pensando no sem supra, para o pessoal entender, né? Para quem faz a dose do clopidogrel, a gente precisa suspender a medicação pelo menos 5 dias antes do cirurgião querer operar, pelo aumento do risco de sangramento. Perfeito. Então, se você tem um cenário que você consegue fazer a cirurgia menos de 5 dias, que é o ideal fazer a cirurgia em caráter de urgência, se você faz clopidogrel, você tem que esperar. O paciente ganhou 5 dias de internação. E os outros também. Ticagrelor, 5 dias. Prasugrel, 7 dias. Né? Então, assim, a gente já tinha essa questão já desde lá de trás do paciente cirúrgico. Isso nunca sumiu de pauta. Sempre ficou pensando aí como a gente podia manejar e, de repente, diminuir o tempo para poder operar esse cara. Então, já era uma questão. Quando o Triton foi publicado lá atrás... Poxa, o Triton já mostrava que eu fazer o prasugrel na hemodinâmica, o resultado era muito bom. Eu conseguia diminuir o desfecho do doente. Então, não parecia ser uma estratégia ruim olhando para esse estudo. Só que, lógico, você teve o estudo de Ticagrelor, e aí o pessoal do prasugrel tentou desenvolver até estudo com a ideia de você fazer no pronto-socorro, que foi o ACOAST. Então, vamos tentar fazer na emergência. E aí a ideia seria, faz metade da dose da emergência, faz 30, complementa mais 30 na M e compara com o desenho do Triton. Foi bom? Foi bom, mas sangrou mais. Então, isso não validou o prasugrel na emergência, continuou sendo hemodinâmica. Até esse momento aí do publicação do Weiser, eu vou dizer que a gente não tinha evidência nenhuma clara do benefício de fazer na emergência, mas era a nossa rotina. Eu acho que quando sai o Weiser e a diretriz muda, a europeia, principalmente, jogou o prasugrel acima do ticagrelor, aí você tem que mudar a orientação, porque o prasugrel só é para ser dado na hemodinâmica. E aí você junta toda essa questão, eu tenho 20% doente cirúrgico, o prasugrel é superior ao ticagrelor, o prasugrel só faz na hemo, tentei validar no PS, não funcionou, e aí você começa a questionar se não vale a pena mudar toda a orientação para fazer lá. E aí você começa a rever todos os estudos que tem, né? Você vê o ACOAST, tem o Dubius, tem o Atlântico. O Atlântico tentou fazer ticagrelor pré-hospitalar nos doentes. Com supra, né? E não mudava nada, né? Então, no com supra ainda. No com supra. No com supra. Nem síndrome sem supra. Angina instável, que a gente costuma fazer. E não muda, né? Você não mudava o desfecho do doente. E aí você pega banco de dados americano gigantesco, inclusive o clopidogrel, mudança de fazer pré ou fazer na hemodinâmica não muda nada. Você pega a meta-análise que você junta, não muda absolutamente nada. Então você passa a rever e fala, peraí, eu acabei de mostrar que eu tenho uma droga que faz só na hemodinâmica que é melhor. E aí eu olho para trás, tentei fazer no pronto-socorro, não deu certo, sangrou. Eu olho para todos os estudos e todos os antiagregantes tentando levantar o porquê que eu estou fazendo no pronto-socorro e eu não vejo a diferença. E aí muda a orientação. Quer dizer, você volta atrás e fala, não, então a partir de agora, o segundo antiplaquetário, inibidor P2Y12, preferencialmente na hemodinâmica. Então, inclusive, a nossa diretriz da SBC mudou de 2025 sem supra, né? Falou que não. Se o paciente for por cateterismo até 24 horas, eu posso esperar com certa tranquilidade. Né? Deve ter vindo de um grande medo que tanto os intervencionistas quanto os clínicos tinham da trombose do stent, né? Naquela época inicial, que precisou usar a ticlopidina. Então, tinha-se uma cabeça de que o paciente precisa estar duplo antiagregado na hora de implantar o stent. É o que eu falei no Sendo início, que isso nunca foi colocado à prova com os novos stents, até mesmo com o clopidogrel. Com os novos stents, mas é o que eu falei, mesmo o Triton, foi 2007, né, que foi publicado. Isso foi feito antes. A gente não tinha novos stents e não mudou nada. Né? Então, você olhando lá para trás,
já não mudava. Por quê? Porque são drogas que são muito rápidas. Né? Então, e é extremamente potente. Então, você acaba mudando a orientação. Então, você vai juntando a questão histórica, a publicação do Eisner. De repente, vem a diretriz falando, pô, o Prasugrel é melhor, vamos primeiro dar Prasugrel. Então, ela tem que mudar a orientação, porque o Prasugrel era emo. Né? E aí, ela começa a olhar tudo, rever tudo, e acaba mudando a orientação de uma maneira geral. Quer dizer, hoje, a orientação de diretriz muda e passa a falar, o segundo antiplaquetário para ser dado na hemodinâmica. Né? Tem ressalvas? Tem. Né? A diretriz de 2018 da Sociedade Europeia, eles colocam isso, falam, preferencialmente fazer hemodinâmica. Mas eles deixam meio aberto e falam assim, caso você não consiga fazer estratégia invasiva precoce em 24 horas, vai demorar para fazer o cateterismo, ou não tem antiplaquetário potente, você pode considerar, pesando o risco de sangramento, o risco isquêmico, fazer antes. Então, assim, é difícil, né? Porque a gente fala assim, tá no DANI, tá no INCOR. É um cenário teoricamente ideal. Pô, eu tô entrando com o doente agora, eu consigo um CAT um Sensupra, de repente em 2, 3, 4 horas e resolvo a vida do cara. Posso esperar? Tranquilamente. Mas a realidade do Brasil e do mundo não é essa, né? Sim. O doente fica, às vezes, 1 semana esperando um CAT, 2 semanas esperando um CAT. Será que nesse cenário da clopidogrel o cara tá errado? Eu não julgo como errado. Parece que o cenário que a gente tem aqui no Brasil, justamente no SUS, aguardando esses cateterismos, é o cenário do CURE de 2001, né? Perfeito. Que a gente tinha um tempo médio para o cateterismo em torno de 10 dias. Então, e esses pacientes tiveram redução de desfecho nesse intervalo antes do cateterismo. Então, por isso que a gente tem que... Por isso que essa história do 24 horas está sendo muito colocado em pauta. Né? Então, por isso que a diretriz deixa isso em aberto. E assim, a de 2023, ela deixou isso em aberto, mas ela foi mais rigorosa para quem você consegue CAT em 24 horas. Ela coloca como classe 3 você fazer o segundo antiplaquetário. Então é como se você estivesse fazendo um crime, cara. Tô dando... Não pode. Sujeito a mas processo. eles põem classe 3 com um quadrinho vermelho. Então, tipo... Esse quadrinho vermelho é pesado. Pesado. Né, professor? Qual a opinião de vocês? Que, por exemplo, infarto com supra, ela fala que pode fazer antes, né? E a gente ainda, de modo geral... primária, Mas aquela, por exemplo, síndrome coronariana de alto risco sem supra, que a gente está pensando que é uma oclusão aguda, fala para que não precisaria fazer. Alto, você fala. De muito alto risco. Muito alto. Então, tem algumas coisas que a gente ainda não tem muito claro, né? O supra, mesmo antes do Eisner, de tudo, o Prasugrel já se orientava a fazer até no pronto-socorro. Já tinha essa orientação. Já da outra diretriz mais antiga, não lembro se era 2015, por aí. Porque tem isso, né? Pô, supra, vai pra cirurgia, né? primário, não vai pra cirurgia. Vai abrir, acabou, você vai né? abrir, a artéria arterial, Tem que não dar um importa, jeito de você vai lá abrir. e abre a culpada. Então, você poderia dar e sobe o doente, porque não vai mudar muito. Então, isso já era uma coisa liberada, né? Acho que continuou seguindo essa recomendação da mesma forma. Mas pro sem supra que muda completamente, Com né? certeza. E aí... para quem trabalha nesses hospitais que não tem estrutura, acho que não muda muita coisa, porque o cara vai acabar dando clopidogrel e continuar na rotina. Mas para quem trabalha em centro, com hemodinâmica disponível 24 horas, consegue rápido... E com uma cirurgia rápida também para ser feita. Aí você dá um baque, né? Você tem que reeducar todo mundo. É isso que eu ia perguntar para você. Quantas vezes a gente já não viu que... Eu imagino que tenha tido um embate muito grande justamente nessa mentalidade na cardiologia intervencionista. Porque eu vejo isso, assim, lá no Dante, clopidogrel, a gente faz o pré-tratamento, tá? Ainda tem essa ideia justamente porque a gente não consegue cirurgia normalmente o tempo para cirurgia internada é de 5 dias. Então, vai suspender, na grande maioria das vezes. Dá na mesma. Então, o clopidogrel não se sentem confortáveis ainda para não fazer o pré-tratamento. Lá a gente, por exemplo, não faz. Inclusive, eu lembro de um caso muito emblemático. No R3, o cara fez um supradiavéreo, um difuso claramente isquêmico, tridio e tudo. Aí a gente emocionou, deu clopidogrel por tudo que fez. Que isso? O cara era realmente uma lesão de tronco, ia ficar para cirurgia. Isso é complicado, entendeu? Então, assim, claro... Era mais uma lesão grave, né, de tronco, que se atrasou 5 dias da cirurgia dele. Exatamente. Ou expôs ao risco de fazer cirurgia com a dupla de agregação. Aí às vezes o cara faz uma síndrome sem supra, um KILIP 4, aí você passa balão no cara, em vez de já ter operado o cara e tirado ele da Acho que urgência. no cenário, você, por exemplo, tá no Sírio, tá na BP, tá na HCOR, tá em centro que trabalha com operadora de saúde, você tem disponível Prasugrel e Ticagrelor à vontade. Vai levar para um CAT precoce? Hoje
eu não vejo, não consigo encontrar uma justificativa para não sensu para você fazer dupla no pronto-socorro. Não faz sentido. Quer dizer, eu vou levar o cara para ir em menos de 24 horas, eu vou usar a plataforma de stent de última geração e eu tenho Brilinta, no caso de Cagrelor, ou o Efient, que é o Prasugrel, disponível na minha mão para escolher. Né, e poder fazer no momento da intervenção. Então, eu não vejo sentido hoje, frente à literatura, a recomendação de todas as diretrizes que a gente tem, americana, brasileira e europeia. E o que tem de evidência, a gente fazer dessa forma. Aí, de novo, a gente volta à adaptação. Por quê? Poxa, estou no Dante, estou no INCOR, trabalhando com o doente SUS. Só tem o clopidogrel. Né? Tá errado fazer pré-clopidogrel? Não tá. Não tá. Sabemos, né? Não sabemos. Assim, não tem evidência que justifique, mas, por outro lado, tem toda uma farmacocinética envolvida e um medo de você falar, pô, eu vou levar o cara para a angioplastia, não dei, vai demorar para fazer minha vida plena. Então, tá errado? Não vou jogar como errado. Né? A própria recomendação da diretriz é pensando no antiplaquetário potente, que eu não estou tendo nesse momento. Por outro lado, tá errado não fazer, que nem a gente tem feito agora no INCOR, tem recomendado? Também não tá. Por quê? Porque também não tem evidência que fazer. Traz benefício, por exemplo, no INCOR, no momento atual, a fila cirúrgica de revascularização está muito tranquila. Então, a gente consegue... Zerou, né? Muito A fila otimizada. Internado, então, a gente consegue operar dias. um cara... Não, eu tiro um cara do CAT cirúrgico triarterial. Se eu não dias, dei clopidogrel, eu mando no grupo do Hartim com cirurgiões às vezes, pro dia seguinte eu opero o doente. Né? Então, aí realmente não faz nenhum sentido. Quer dizer... Você está fazendo mal, dando... Eu estou fazendo mal, eu vou fazer mal pro doente, porque ele tem uma placa instável e eu estou segurando o cara sem a terapia definitiva por um tempo. E outra, a gente trabalha em superlotação, quer dizer, aí o doente fica internado um tempo, coloniza. Então, tem todo um contexto, ponto que você né? fala, um contexto, você fala, cara, para mim é melhor dentro do meu meio, dentro na condição que eu estou trabalhando. Por isso que a gente vai mudando aos poucos, né? Perfeito, professor. Então, acho que um detalhe importante é saber onde a gente está. 90% dos hospitais do país não tem centro de hemodinâmica, né? Então, isso é um dado alarmante. No mundo é igual. Sim, não é só lugar. o Brasil. Se você olhar Estados Unidos, Europa, Estados Unidos um pouco mais, mas Europa é a mesma coisa. Cidadezinhas, não tem nada. Essa conversa com o pessoal de lá... E a mentalidade é mais fechada ainda, né? Tanto do cirurgião, quanto do hemodinamicista, quanto do clínico. Mas é exatamente igual. Eles fazem os mesmos erros, a mesma estrutura, só os centros principais. É muito parecido, para falar a verdade. Quem diria, né? Não, e uma dúvida que eu queria te perguntar também, doutor, em relação à diferença dessa aceitação em serviços privados para o serviço público lá do INCOR. Você acha que ainda tem nos serviços privados, apesar de ter toda a disponibilidade, alguma resistência tanto de clínicos quanto de intervencionistas? Tem, porque o cara mais velho acostumou a fazer daquele jeito. Você precisa ensinar o cara a não fazer mais daquele jeito. E o cara mais novo... ele é um cara que ele vem agora de formação e geralmente no serviço do SUS onde ainda faz. Então, ele ainda chega com a ideia de fazer. E é engraçado porque você está num serviço que tem tudo, que tem CAT dali a 1 hora, que tem Prasugrel, que tem Ticagrelor, e o cara vai clopidogrel. O que me dá raiva é você, por exemplo, um doente meu... Eu já fiz isso. Não, juro. Não é real. Juro. Você tá Na acostumado, mentalidade, mentalidade, você vai e faz. Aí o cara me liga, doutor, chegou teu doente aqui. Fica tranquilo, já fiz o DAPT. Mas o eletro tá ok, mas já dei AS e clopidogrel. Aí você para pensar, AS clopidogrel, né? Aí você fica pensando, às vezes é doente que já tem um angiotomo que é triarterial, às vezes é doente valvar. O cara me mandou um clopidogrel na entrada. Eu fico falando, pra que você fez clopidogrel? E é engraçado que se você questiona, mas por que você fez clopidogrel? Não, é o protocolo. Eu falo, não é o protocolo. O protocolo mudou. Faz alguns anos. Já faz alguns anos. Mas o cara foi treinado assim, ele aprendeu assim, ele entende que é assim. E aí você precisa mostrar, né? Você precisa fazer. Tem toda uma educação médica por trás aí para poder moldurar isso e mudar a maneira das pessoas trabalharem, né? Até para a gente que está no meio de ensino é diferente. Você está ali, você está vendo que tem que mudar. Mas para o pessoal que não está envolvido nisso, é uma mudança de paradigma, pô. O cara tá usando desde 2001, quando saiu, que ele tem mais de 20 anos. Assim, era uma coisa obrigatória, você é louco se você não dá o ataque na emergência. hora, né? O Prasugrel, o clopidogrel na emergência há mais de 20 anos, né?
Aí depois saiu o ticagrelor em 2009, o cara usa o ticagrelor se ele está no serviço particular desde 2009, né? Você tem 15 anos na jogada. Então, você quebrar isso... É difícil. E mesmo todas as diretrizes orientando a gente e segurar, né? E mesmo grandes centros às vezes fazem. Mas está melhorando. Eu vou te falar assim, que acho que como a primeira orientação saiu, acho que foi 2018, né? Então você já tem 6 anos pela frente e a coisa já está começando a dar uma mudada. Você já começa assim, né? Centros de referência, já mudando essa cabeça. Nosso papel aqui, agradecer de novo o professor Alexandre tá aqui com a gente, tentar levar isso para mais lugares, essas informações. A gente até não comentou de um estudo, né? O Dubius, que foi um estudo interessante, apesar de ele ter sido interrompido por futilidade. Exato. Porque o desenho acabou sendo infeliz, falando agora retrospectivamente, porque ele quis mostrar que não fazer o pré-tratamento, seja ticagrelor ou prasugrel, era melhor, superior do que não fazer. Do que fazer. Do que fazer. Né? E acabou que, ao acompanhar esses pacientes, não teve diferença em nenhum desfecho, tanto de sangramento quanto de desfecho isquêmico, então ele foi interrompido por futilidade. Então ele mostra duas coisas pra gente. Primeiro, assim, que não tem essa superioridade de não fazer, aparentemente, mas também não teve nenhuma diferença, a ponto do estudo ter sido interrompido. Eu acho que um detalhe importante pra gente falar, Matheus, que aqui a gente tá falando sem supra, né? Que a gente não pensa em oclusão. Tá? É o que a gente citou meio rápido. Se o paciente tem um supra, se a gente acha que aquilo é um infarto oclusivo, né? Que a gente tá até mudando talvez essa classificação, aí não, aí é outro contexto. O cara vai, ele é triarterial, ele tem um tronco de 70, a gente vai ter que ir para cirurgia. Calma, abre a artéria, depois você vê o que você faz, né, professor? Então, vamos lá. No supra é isso. Agora, no sem supra, a gente tem e assim, tudo tem até isso. essa questão, né, que o supra, eles falam que pode ser feito, né, na diretriz não Exatamente, não exatamente. é obrigatoriedade. Mas é que supra tem isso, né? Supra você vai levar essa questão cirúrgica. Pô, o desfecho do doente cirúrgico agudo suprado é muito ruim. Muito. Né? A supra tá na janela 12 horas, 12 a 24, o cara tá com dor. Ou não, mas está dentro da janela, tem que abrir. Né? É incomum a gente ver situações que tentam fazer diferente? Não. Encore é super comum também. Às vezes ele precisa se chamar e falar, ó, aqui é lesão de tronco, é triarterial. O cara tem 2 horas de dor, tá com supra. O que a gente fala é isso. Abre, depois a gente vê, Você né? abre, depois eu vejo o resto. Eu resolvo o resto depois, pode abrir. Aí vai lá e trata. Então, supra é um contexto diferente. Não entra nessa discussão porque eu não estou pensando em doente cirúrgico. Estou pensando em tratar e resolver a vida do cara. Então, de maneira geral, em supra a gente vai fazer esses ataques, tanto clopidogrel, prasugrel, a gente deixa para sala de emergência, né? Mas também Pra sala de hemodinâmica. se fizesse, para sala de hemodinâmica. E o ticagrelor. E agora, como orientação desde 2018, a gente não fazer o pré-tratamento, tá? Para pacientes que vão para o cateterismo em 24 horas. Se essa for sua realidade, você sim deve esperar ver a anatomia coronariana para decidir se vai fazer intervenção percutânea. Se for fazer intervenção, colocar stent, aí sim, lá na sala de hemodinâmica, a gente faz o ataque, principalmente com os novos inibidores P2Y12, que em 25, 30 minutos a gente atinge nível sérico e consegue fazer a geoplastia, todo mundo tranquilo. E eu acho que outro detalhe importante, só para falar, além da questão cirúrgica, é hoje que o troponina é ultrassensível, tem muita gente que dá diagnóstico de síndrome sem supra, de infarto sem supra, a roda. Às vezes era um Takotsubo, ou às vezes não era nada, era uma C descompensada. Nossa, clopidogrel na sepse. Aumentar a O cara tá em choque séptico, subiu a troponina, manda o clopidogrel. E ainda pede o CAT. É brincadeira, é brincadeira. Não dá, né? Não, aí não dá. Pode dar uma dissecção que atacaram, né? Você faz o CAT. Exato. Esse é outro. Esse é outro. Putz, Isso esse é um aí cenário catastrófico. Catastrófico. Você faz mal pro paciente atacando. Por isso que a gente deve ter cautela, né? Eu lembro de um caso muito emblemático, inclusive falando disso, para contar uma história, lá no R3 também, da cardio. Um médico, 82 anos, dor no peito, falou, putz, vou passar na farmácia, comprou AS, era dissecção, hemopericardio, tamponou e não conseguiu sobreviver. Então, assim, calma, pessoal. Hoje em dia, a gente, é o que eu falei mais uma vez, a gente se preocupa muito com risco trombótico ainda, claro, mas risco de sangramento é importante e entender por que você está fazendo aquilo. Por que eu estou atacando com clopidogrel? Qual é o meu objetivo? Tá, eu tenho o CAT, vai demorar 7 dias, eu estou na UPA, é mais complicado, o Encore não está aceitando, o Dante falou que está cheio. Outro contexto, mas se eu estou num contexto que eu tenho acesso ao CAT rápido, não tem sentido algum para tratar com clopidogrel. Inclusive, se eu tenho disponível prasugrel ticagrelor, depois eu decido e falo, não, beleza, eu vou dar o meu prasugrel aqui. Ou ticagrelor também é uma excelente medicação. Essa questão do risco de sangramento também é uma coisa interessante, porque quer dizer, você pegar década de 90 e até 2010,
Era isso que a gente falou, era desenvolver medicamento. Então, enoxaparina, fondaparinux, prasugrel, clopidogrel, ticagrelor, inibidor 2B3A, melhorar a intervenção. Então, era só coisa para tratar, reduzir risco isquêmico. Reduziu muito. Saiu de 30% de mortalidade coronária aguda para cair em centro que tem 3% de mortalidade. Pô. Então, a gente mudou a terapia. Hoje, infarto, você chegar vivo no hospital, pô, a chance de sair vivo é quase totalidade. Então, hoje em dia vai muito bem. Então, a gente mudou a terapia. Mas aí você começa a ver, né? Terapia igual para todo mundo e terapia ampliada para todo mundo, vai sangrar. Aí o cara que sangra é um problema, William, porque o cara vai morrer 3, 5 vezes mais também. Você tira a terapia, o cara é trombose estente, aí às vezes é AVC a gás. Então não é uma coisa tranquila, né? HDA maciça, transfusão. Mata igual infarto. Então a gente começa a ver, desde 2010 para frente, o contrário. Você começa a falar, pô, desenvolvi o que eu tenho de terapia, mas eu começo a rever quem é o cara que tem que usar a terapia, qual a dose que ele tem que usar, o momento que ele tem que usar. A gente está discutindo isso aqui agora. Tempo, né? Em quanto tempo ele usa. Um episódio inteiro, né? Agora, cada vez mais você tem tempos toda essa questão. Esquemas de DAPT aí você muda. É o que está em alta hoje, né? Nem pré-tratamento mais. Descalonamento, ou você fazer abreviação de terapia. Então, você muda a tua terapia. Então, por isso que hoje, quando você fala coronária aguda, né? Esse é recado que fica para todos. Na minha época, eu aprendi que tinha pneumônico, Monab CH, né? Tinha essas coisas. Monabiche, né? Não, tinha. Não fui para esse termo. Mas era clássico. Era clássico, mas era para todo mundo. E aí você hoje entende que não, cara. Que coronária aguda é individual. Pô, o cara tem 80 anos ou o cara tem 60? O cara já tem comorbidade, por exemplo, AVC ou não tem AVC? O meu centro tem hemodinâmica ou não tem hemodinâmica? Ele tem anatomia conhecida? Quanto tempo leva Capucate? Tem anatomia conhecida, tem doença valvar, já sangrou. É um contexto todo para você saber o que eu tenho disponível, né? O que eu vou dar, o momento que eu vou dar, a dose que eu vou fazer, quanto tempo ele vai usar. Então, tudo é importante. Hoje você precisa pensar. Na época era uma regra única, você botava a prescrição igual, acabou. Hoje não. Hoje você tem que pensar e saber o que você vai usar. Perfeito. Então mudou. Melhorou muito. Tanto o desfecho isquêmico, quanto hoje a gente consegue provar que essa modificação, essa individualização do doente diminui até o risco do cara sangrar. Então você consegue melhorar a balança dos dois lados. Eu vi um cálculo muito interessante, que se a gente misturar a possibilidade de DAPT junto com a quantidade de stents que a gente tem mais 600 possibilidades. Então, você está num centro que tem haste pequeno, polímero biodegradável, você tem um stent... né? Então, assim, é diferente. Você tem a malha de stent, a plataforma também é outra coisa, né? Quando a gente fala abreviar. Pô, você tem estudo hoje, até foi encerrado o recrutamento, né? A gente só não tem resultado. Que já está pegando coronária aguda, e deixando infarto, mono, né? E começando mono no minuto zero. Que não é o mindset, né? Mindset. Então, pô, e vai dar certo? Não sei, mas deve dar. No começo do ano que vem na ICC, se eu não me engano. E vai dar certo? Não sei, mas deve dar, né? Por quê? Porque é um outro momento. É malha mais segura, é antiplaquetário super potente. Talvez dê certo. Diminui sangramento? Provável. Você pega estudo como Twilight, por exemplo. É um estudo que, na minha opinião, é super bem desenhado. Quer dizer, você pega ticagrelor com AS, você pega doente de alto risco, coronariano, multiarterial, coronária aguda. Aquele cara que você fala, pô, esse cara não é o cara tranquilo. 3 meses depois, você tira o AS e deixa ticagrelor. Pô, o cara vai muito bem, sangra menos, né? Tropical ACS, você tem um monte de estudo baseado com genética, pô, que é alguma das coisas que a diretriz europeia coloca, né? Você testa a genética do cara para ver se responde clopidogrel. Responde e troca, né? O cara vai bem, sangra menos, né? Então, acho que tudo isso, e de novo, depende do doente. Estou com um doente no meu consultório, tem 40 anos. Talvez eu mantenha, vai com ticagrelor prasugrel até 1 ano. O cara tem 85, pô. Será que com 1 mês eu não posso descalonar? Diabético, renal crônico, já sangrou. De repente você troca, descalona, o cara vai tranquilo, pô, vai ter menos risco de sangrar. O risco, aquele risco da coronária, do agudo, do stent, o primeiro mês acabou, já passou. Então, assim, coisas para pensar, né? Mas tem mudado muito. Coronária aguda mudou muito, né? E a gente tem que mudar, né, professor? E a gente tem que mudar. Acho que individualizar o doente toda a diferença. Professor, acho que sim, agradecer muito, né, em nome da 12 aqui, do nosso podcast, ter sua presença aqui com a gente, falar desse tema
que é tão importante a gente conseguir passar essa mensagem para os outros, porque a gente trouxe alguém tão importante aqui para conseguir bancar, que as pessoas consigam colocar isso daqui na prática, que não é só lorota diretriz. Realmente a gente está mudando, assim, rumo do paciente. A gente pode estar prejudicando ele se a gente fazendo pré-tratamento em certos cenários. Doutor Alexandre, se você quiser deixar algum contato, como as pessoas podem te achar, se você quiser consultar com o senhor ou chamar para algum outro podcast. Não, se quiser, fala com o William, hein? Mas não, sei lá, tem até Instagram, quase não uso, né? Eu sou da velha guarda. Né? Mas tá lá. Põe no Google que acha. Doutor Alexandre Soeiro, tá lá. Mas o ponto maior é esse, acho que é a mudança de paradigma. Esse é o recado que fica, né? Como a gente mudou nos últimos anos, como a evidência vem mudando, como a individualização vem mudando também. E o que a gente tenta é isso, é equilibrar os dois pontos. Eu tô deixando o risco isquêmico lá embaixo, eu continuo deixando, mas o meu risco de sangramento também cai. Eu preciso mexer, eu preciso tratar o doente no que é ideal, né? E tirar aquela ideia de regra, fazer tudo igual. Não existe mais. A gente tem que... Eu falo que para tratar coronária aguda, cada vez mais tem que ter médico, né? Então, agora você precisa ter alguém pensando ali. É alguém que entenda o que está fazendo. Não um carimbo, né, de prescrição. Não só um carimbo, né? E para tudo. Desde o remédio, desde o momento do CAT, remédio, o que fazer... até intervenção, né? A plataforma que você vai usar, a intervenção que você vai fazer, a técnica, tudo interfere. Né? E isso é que dá o desfecho adequado que a gente tem hoje. Acho que é isso aí. Perfeito. E mais uma vez agradecer vocês aí. Valeu. Imagina, professor, eu que agradeço mais uma vez em nome da 12 e pessoalmente também. A gente sabe como a rotina do senhor é corrida, né? Então, quase não cheguei. Quase não chegou. Então, para ter o senhor aqui, assim, é um orgulho enorme para mim. Aprendo muito, continuo aprendendo e sempre vou aprender. Pessoal, para vocês que ouviram a gente aí, agradeço muito, né, Matheus? Segue a gente nas plataformas, curte, comenta, compartilha. Se quiser mais episódios aí com o Dr. Alexandre, estamos à disposição, né, professor? O principal, compartilha esse episódio com todo mundo que você atende coronária aguda na emergência, que tá na dúvida de prescrever clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, principalmente em relação à dose de ataque. Não esqueçam disso. Espalhe a palavra do pré-tratamento e da 12 também. Exatamente. Grande abraço, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.